Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lara Pires. Eu sou médica especialista em estética facial e cirurgia de pálpebras. Hoje nós temos um tema que eu amo. Deixa eu me ajeitar. Ó, para vocês que estão entrando, vamos clicar no aviãozinho aí à direita inferior da tela e enviar para quem vocês acham que tem problema com papada e com perda de definição do rosto, tá? Vou escrever aqui o nome da live pra gente poder fixar, tá bom? Vamos lá. Quais melhores tratamentos para papada e perda da definição do rosto? Muito bem, vou fixar aqui para quem entrar saber qual é o nome da live. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, meu povo, eu quero começar explicando para vocês os tipos de papada. A depender do tipo de papada, do problema que a gente tem aqui nessa região, o tratamento muda totalmente. Eu coloquei um filtro aqui sem querer. Tirei. Tirei o filtro. Então, a depender do tipo de papada, muda totalmente. E aí, eu quero esclarecer uma coisa pra vocês. Eu não vou trazer hoje tratamento pra papada de pessoas que têm excesso de peso, né? Que tem ali uma papada por um excesso de gordura, que são esse tipo de papada aqui. Facilmente vocês vão identificar nessa foto. Esse tipo de papada a gente não consegue tratar com preenchimento, não consegue tratar com fios e não consegue tratar com procedimentos minimamente invasivos, né? E se eu vender isso para alguém, eu vou estar mentindo e eu vou trazer aqui o que de fato a gente resolve no consultório de forma minimamente invasiva e sem cirurgia. Esse tipo, se você tem esse tipo, aí a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, precisa de perda de peso, precisa de outras coisas e não apenas de um tratamento dermatológico, um tratamento estético, tá bom, meu povo? Então, essa papada com um excesso de gordura muito grande, a gente não consegue resolver no consultório de forma minimamente invasiva. Esse de papada eu costumo encaminhar pro cirurgião plástico, aí vai uma conversa com o paciente da conscientização, porque às vezes nós nos incomodamos com uma coisa localizada aqui e é um problema já, como que eu posso falar, é um problema geral do corpo todo, é uma doença, enfim, nós não vamos entrar nesse aspecto. Então, eu vou trazer agora quais os tipos de papada que a gente vai tratar. Tem papada por excesso de gordura, um excesso de gordura menor. Tem papada por excesso de pele, que é uma papada da população mais velha ali, 40 mais, pessoas que tiveram uma perda de peso muito grande, pessoas que estão envelhecendo bastante e não investiram ali naquela poupança de colágeno. Essas pessoas podem ter um excesso aqui, ó, de pele visível nessa região, além de gordura. E tem a papada por falta de estrutura óssea. Nós observamos no perfil das pessoas quando o queixo ele termina de forma precoce, fica muito perto o início da papada aqui para o final, parecendo que a pessoa tem papada sem de fato ter, por ter uma falta de projeção do mento ou do queixo, que é essa região aqui. Então, eu vou começar para vocês falando de um tipo de papada de pessoas mais velhas, 40 mais, por excesso de pele. Tratamento desse tipo de papada, pessoas 40 mais, por excesso de pele, dentro do consultório de forma não invasiva, nós devemos utilizar, primeira coisa, fios. Os fios de tração, nós temos técnicas novas agora, usando fios de tração que conseguem dar uma puxada boa nessa papada. E eu vou mostrar para vocês um resultado do workshop em que nós aprendemos e praticamos essa técnica intensamente na semana passada. E eu já estou agora trazendo essa tecnologia e já fazendo nos meus pacientes, que é um resultado lindo do nosso workshop. Reparem, uma pessoa que não tem gordura, ela tem uma papada por excesso de pele. Como que a gente sabe isso? No exame físico. Por isso a consulta é essencial. Você vai me mandar uma foto dessa paciente. Eu não vou saber se tem gordura aí ou se é só pele, gente. Então eu preciso medir, eu preciso conversar, eu preciso tocar esse rosto e identificar o tipo de papada dela. Esse tipo de papada com excesso de pele, nós conseguimos melhorar muito com o uso desses
fios de tração, certo? Resolve, doutor, é uma vez só e fica lindo? Não. Porque o fio, ele exerce uma tração, ele exerce um estímulo de colágeno, ele vai colando essa pele aqui, ele puxa essa pele, mas vai precisar de manutenção. Gente, o envelhecimento, ele é constante. Da hora que a gente nasceu até hoje, ó, o ponteirinho tá rodando. Então, se o nosso envelhecimento é constante, os tratamentos de beleza, eles também precisam ser constantes. Então, cada tipo de tratamento tem a sua duração determinada. Eu não vou trazer a duração aqui de cada tratamento, porque isso eu converso assim, ó, muito detalhado na nossa consulta, para cada paciente que tem essa sua indicação, certo? Mas o que eu quero bater e deixar resumido aqui é excesso de pele no consultório. Primeira coisa que a gente deve fazer, assim, para ter um resultado imediato, bom, lindo, de recuperação rápida, sem dor, para o paciente ir para casa já vendo aqui, ó, um efeitozinho daquela pele colada, é o uso de fio de tração com uma técnica que vem devolver o contorno que você perdeu com os anos, certo? Pronto. Falamos dos fios hoje. O que eu tinha para trazer de fios de sustentação para a região da papada era isso. Se você tem excesso de pele, pessoas 40 mais, algumas pessoas menos de 40 anos podem ter um excesso de pele também, principalmente por condição genética ou por perda de peso excessiva, pode vir ali com um excesso de pele. Essas pessoas estão muito indicadas o fio e é um resultado maravilhoso e super natural. Então a gente tem esse resultado aí. Agora nós vamos para um outro tipo de resultado. Gente, eu vou caminhar aqui de uma forma bem lógica para vocês e eu vou trazer o seguinte, eu vou trazer agora resultados de pessoas que tem indicação de fio, mas nós iniciamos o tratamento com a estruturação do rosto do paciente, tendo melhora da papada. Por que nós iniciamos esse tratamento com a reestruturação? Porque o paciente tinha outras queixas que abrangiam em reestruturação, ele tinha um resultado, desejava uma previsibilidade de resultado que com a estruturação facial nós iríamos ter de forma mais imediata, certo? Essa paciente, reparem o pescocinho dela, nós temos ondas e ondas de excesso de pele. É uma paciente pós-bariátrica, perdeu mais de 40 quilos no processo de emagrecimento dela e ficou aí, ó, com esse excesso de pele na papada. E nós fizemos uma estruturação facial. Meu povo, eu recebo desse antes e depois aqui, que tá fixado no meu perfil todos os dias. Esse resultado tem cirurgia? Gente, esse resultado não tem cirurgia. O que nós fizemos é muito simples, com um olhinho treinado para a gente enxergar, que é o seguinte: estruturação facial nos pontos onde essa paciente perdeu sustentação de músculo, perdeu sustentação de coxinha de gordura, perdeu osso, que osso a gente também perde com o envelhecimento. Nós estruturamos isso com ácido hialurônico, uma substância que você tem no seu corpo, eu tenho no meu corpo, absorvível, uma substância que, se a gente quiser, a gente tira, um procedimento minimamente invasivo. Então, nós fizemos reestruturação onde? Estruturamos a olheira, estruturamos a fossa piriforme, reestruturamos a linha da marionete, a sombrazinha aqui da linha da marionete, o pré-jowl, o mento, toda a região da mandíbula, a região do malar. E quando nós fizemos isso, o rosto fez um efeito lifting, onde estava ali murchinho, sem ter o que preencher, ó, esticou e até a papada dela deu uma melhorada. Repare, resolveu, Lara? Não, não resolveu. A gente vê uma papada ainda. Essa paciente, inclusive, ela tá em programação de fios agora. Eu vou trazer depois esse resultado para vocês. Mas o que eu quero dizer? A estruturação facial, ela já melhora e ameniza muito essa papada, tanto por excesso de gordura como por excesso de pele. Ela não resolve totalmente. Eu estou sendo assim, ó, totalmente honesta pra vocês, mas a paciente já saiu muito feliz de não ter aquele excesso enorme de pele que tava incomodando, que incomodava em foto, incomodava se ela tava aqui, ó, e alguém tirava a foto dela e parecia que uma coisa tava aqui toda junta, não tinha divisão entre o que é rosto e o que é o pescoço, certo, meu povo? Então, estruturação facial é o segundo tipo de papada que eu quero dizer que pode melhorar apenas com o preenchimento, gente. Então, a primeira a gente resolveu com fio de PDO, a segunda agora a gente melhorou com a estruturação facial. Nessa mesma linha de melhorar a papada com a estruturação facial, eu quero trazer esse caso. A gente vê, ó, um desabamento aqui, a região do bulldog, aqui, uma papada até com excesso de gordura, viu, gente? Excesso de pele, excesso de gordura, acúmulo de camadas de gordura aqui, que melhorou, não resolveu, mas melhorou com a estruturação facial.
programação para essa paciente com a indicação do próximo passo vai ser os fios de também perda de peso, que ela já tá programando isso, e alinhamento agora desse contorno com os fios de tração. Por que eu falo isso, gente? Porque o paciente, ele vem, ele se programa para um tratamento. Depois ele vai se organizar para fazer um outro tratamento, entendeu? Eu monto o plano de tratamento, eu mostro o cenário ideal e nós vamos caminhando nesse plano de tratamento de acordo à condição de momento de vida do paciente, momento de vida financeira e tal. Mas o que é maravilhoso? Só de iniciar, de dar o primeiro passo, já tem uma melhora muito grande de autoestima, melhora de qualidade de vida, melhora de se enxergar no espelho. Então, repare, não resolveu totalmente a papada, mas ela iniciou o cuidado, ela não ficou esperando poder fazer um tratamento completo. Ela iniciou o cuidado dela e já tem um resultado lindo de papada apenas com a estruturação facial, certo? Vamos agora para o terceiro tipo. Gente, esse tipo de papada, esse resultado, um paciente que não tem excesso de gordura, ele não tem excesso de pele, ele tem apenas uma falta de projeção óssea, que dá a ideia e dá a sensação de ter um excesso de gordura aqui, dá a sensação de ter uma papada que na verdade ele não tem. Então, através da estruturação óssea, que é você preencher com o material certo que tem tanto a consistência e imitando o formato do rosto, de forma que o seu rosto não fica gordo, não fica inflado, a gente tem, ó, um alongamento desse perfil. E eu vou trazer mais resultados desse. Por que, Lara, tanto antes e depois nessa live? Porque eu queria ser contundente em mostrar pra vocês quais os tratamentos que nós temos e como que a estruturação facial melhora vários tipos de papada e em outros casos ela resolve completamente. Como nesse caso resolveu ir completamente, nesse outro caso aqui, apenas com a estruturação facial. Uma paciente magra, bonita, tinha uma sensação aqui de papada, ó, o ângulo que formava quando desce. Repare, pessoal, ó, o ângulo do rosto. Quando vê aqui o ângulo, é um ângulo quase de 90 graus. O queixo com o ângulo aqui do pescoço. Então, os pacientes que têm um ângulo mais aberto ali, ó, em torno de 160 graus, já beirando ali 170, esse paciente dá uma sensação de que tem uma papada maior. E com a estruturação facial, com a mimetização, com a imitação do formato do osso, com o uso de ácido hialurônico, nós conseguimos resolver esse tipo de queixa. Tem mais um casinho também que eu quero mostrar pra vocês nessa mesma linha, gente. Porque, assim, é uma queixa frequente e, às vezes, compartilha da mesma solução, que pode ser também o seu caso. Reparem o próximo caso aqui que eu vou colocar. Esse aqui, que foi o que eu trouxe hoje. A paciente fez essa estruturação facial hoje. É linda, narizinho fino, queixinho fino, paciente longilínea. E tinha a sensação de alguns ângulos, parecer que tá meio gordinha, parecer que tá desconfortável pra foto, parecer que tem alguma coisa aqui fora do lugar e apenas trazendo de volta, ó, o ossinho da mandíbula que não dava pra ver, o queixinho que tava um pouquinho pra dentro, marcando esse contorno. O paciente não tem flacidez, não tem excesso de pele, então o que a gente vai fazer? Vai só reestruturar a parte óssea, de forma a trazer um rosto mais angulado, um rosto mais harmônico, o contorno marcado e recuperar a autoestima. Desde o Egito, meu povo, lembrem aí, ó, Cleópatra, Nefertiti, todos os símbolos de beleza tinham o pescoço bem definidinho, não tinha excesso de pele, tinha aqui, ó, todo o rostinho colado, porque isso remete à jovialidade, remete à sensualidade, remete à beleza. Então, nós conseguimos isso em muitos pacientes com estruturação, reestruturação facial. Então, eu vou fazer um resumo, um apanhado para quem ficou na live até agora. Pessoal, algumas papadas com excesso de pele, nós resolvemos com fios de tração, numa técnica aqui, ó, chama RC Contour, que é uma técnica em que nós conseguimos tracionar essa pele e dar uma coladinha nessa pele. Excesso de gordura pequeno, nós conseguimos tratar com enzimas, com Ultraform, que dá uma coladinha e consome essa gordura, e com estruturação da parte óssea, se tiver necessidade. E excesso de gordura muito grande, aí não entra mais no tratamento que eu consigo tratar no consultório de forma não invasiva, de forma com recuperação rápida. Isso aí vai pro cirurgião plástico, tá bom? Então é isso.
Era o que eu queria trazer. Se ficou alguma dúvida que não conseguiu colocar aqui, ou se alguém só conseguiu assistir depois, a live vai ficar salva. Mande para aquela pessoa que sofre com papada, que tem que disfarçar o ângulo do rosto na hora de sorrir, que emagrece, mas continua, ó, aquela região ali inchadinha e gerando incômodo, ou aquela sensação de envelhecimento muito grande por falta de contorno do rosto, tá bom? Qualquer coisa pode mandar no direct. Foi um prazer vocês aqui. Oi, Thay. Maravilhosa. Foi um prazer vocês aqui. Toda quarta a gente encontro marcado, viu? A gente vai, pode mandar tema nas caixinhas de pergunta, pode mandar sugestão no direct, viu? Que eu quero trazer aqui o que vocês querem saber. Eu trouxe hoje porque, coincidentemente, foram alguns dos últimos casos que eu atendi no consultório. Então eu falei, tá tendo muito disso, eu vou esclarecer. Porque fica dúvida, né? Às vezes a gente acha que qualquer tipo de papada é o que? Lipo de papada. E não é, gente. Tem muita alternativa segura e não invasiva, tá bom? É isso, ó. Liguei o 220, soltei tudo, mas foi muito bom conversar aqui com vocês hoje. E até semana que vem, tá bom, meu povo? Um beijo!